Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico recebe hoje o professor da FIB, do curso de Administração, Hélio de Andrade. E o tema hoje em discussão é Imposto de Renda Pessoa Física 2012. Professor Hélio, obrigado mais uma vez aí pela sua presença em nossos estúdios, né? Tá virando uma rotina todos os anos, nesse período de imposto de renda, né? Março, abril, nós conversarmos sobre esse importante tema para os telespectadores. Então eu quero agradecer a sua presença em nossos estúdios. É um prazer muito grande estar novamente com os ouvintes da TV FIB. E é um assunto muito importante para a população, para todos que trabalham no meio socioeconômico do país. Bom, Hélio, vamos começar com as datas de entrega. Depois a gente finaliza reforçando também esses prazos de entrega. Né? A declaração de ajuste anual, exercício 2012, do Imposto de Renda Pessoa Física. Hélio, qual o prazo de apresentação dessa declaração? A declaração de imposto de renda de pessoa física está à disposição no site da Receita Federal desde o dia 1º de março de 2012 e ela se encerra no dia 30 de abril de 2012. E esse ano somente pela internet, Hélio? Ou não? Não. Ou tem outro canal aí de entrega? A Receita Federal disponibiliza a entrega através da internet, que é uma comodidade, né? E também através de disquetes ainda, entregando nas agências do Banco do Brasil ou agências do Correio até o dia 30 de abril também. Mas eu queria que você, nesse primeiro momento, Hélio, falasse para o telespectador quem pode optar pelo desconto simplificado, né? E quem deve fazer a modalidade completa da declaração. Tá. Todos os contribuintes que ganharam acima de R$ 23.499,15 estão obrigados a efetuar a declaração de imposto de renda, fazer a entrega da declaração para a Receita Federal. Tem duas formas de declarar então. Optando pela declaração simplificada, só pode abater, o próprio programa já abate 20% do rendimento bruto que o contribuinte teve durante o ano de 2011. Exemplo, o contribuinte ganhou R$ 40 mil durante o ano de 2011. 20% de 40 mil são R$ 8 mil. Tá? Então, o contribuinte vai abater aí R$ 8 mil e não pode ter abatimento mais nenhum, como médico, despesas médicas, hospitalares, com dependentes, com outras despesas que ele tenha que a Receita permite. A declaração, e qualquer um pode fazer a declaração pela simplificada, desde que os abatimentos que ele tenha não seja superior aos 20% da simplificada. A declaração completa, o contribuinte então vai declarar o quanto ele ganhou durante o ano e vai poder abater aí despesas com médico, com dentistas, com psicólogos, com fonoaudiólogos, com dependentes. Então tem todas esses abatimentos. Se no exemplo que eu estou citando for superior a R$ 8 mil, compensa o contribuinte fazer a declaração pela completa. Se os abatimentos, somando os abatimentos, esses pagamentos que foram feitos durante 2011, se foram inferiores a R$ 8 mil, compensa fazer pela simplificada. Então essa simplificada, ele tem esse abatimento até R$ 13.330. Então, acima disso, o próprio programa não deixa fazer abatimento. Então, ele é regulado, ele é planejado para fazer o abatimento até R$ 13.330. Se o contribuinte, então, teve mais pagamentos que possam ser abatidos, que ultrapassem os 20%, compensa ele fazer a declaração completa. Caso contrário,
faz pela simplificada, e aí não precisa estar se preocupando em correr atrás de dentista, correr atrás de psicólogo, preciso do meu recibo que eu preciso colocar na minha declaração de renda. Não precisa, porque é só os 20% mesmo, não adianta colocar os pagamentos que não vai ser abatido. Hélio, e quem possui bens a declarar, é uma questão também, pode optar pela simplificada ou obrigatoriamente tem que fazer no modelo completo, Hélio? Não, não tem nada a ver. As normas da declaração de renda não citam em hipótese nenhuma o que é obrigado ou não. A declaração simplificada independe de bens que a pessoa esteja declarando. O que diz? Quem é obrigado a declarar? Ou pela simplificada ou pela completa, quem ganhou valores superiores a R$ 23.499,15. Quem teve também posse de bens acima de R$300 mil. Então, se por acaso um contribuinte não excedeu aos 23.499,15. Não atingiu esse valor. Não atingiu. Mas se ele teve a posse de bens... Adquiriu bens, né? Adquiriu bens, a posse de bens em 2011, superiores a 300 mil, ele está obrigado a declarar também. Quem teve rendimento com bens rurais acima de R$ 117 mil, também está obrigado a declarar. Quem teve rendimentos não tributáveis acima de R$ 40 mil durante o ano 2011, também está obrigado a declarar. E também quem teve imposto de renda retido na fonte, né? Então, mesmo que o contribuinte não ultrapassou o limite estipulado pela Receita Federal, mas ele, em algum mês, ele somando as férias e o salário do mês, atingiu a tabela estipulada para retenção na fonte da Receita Federal, então ele é obrigado, ele deve declarar. Não é até para restituir o valor, né? Não é para efetuar a restituição, porque a Receita Federal não vai devolver, não vai restituir os valores se não houver uma declaração e checada pela Receita Federal, os valores corretinhos, né? Olha, uma outra questão interessante, que todo ano acontece e eu gostaria que você esclarecesse para o telespectador. Em relação ao contribuinte possuir mais de uma fonte pagadora, né? Então, eu tenho 2 empregos, por exemplo. Trabalho no emprego A e no emprego B. Obviamente, os 2 me retêm imposto de renda, né? Ou não, né? Ou não, né? Ele pode optar pelo desconto simplificado ou, obrigatoriamente, ele deve ir para a declaração completa, Hélio? Não, independente de valores, ele pode optar pela declaração simplificada. O que acontece é o seguinte, que tem pessoas que acham que quando ele trabalha numa empresa, não houve retenção durante o ano, e ele também trabalha em uma outra empresa, também não houve retenção na fonte durante o ano, ele está isento, ele não precisa declarar. Precisa observar se, somando as rendas, ele não está obrigado a declarar, mesmo que não tenha retenção em nenhuma das fontes. Por quê? Se, somando as rendas, ultrapassou os R$ 23.499,15, ele está obrigado a declarar. Então, como que a Receita Federal checa isso? Se trabalha em uma empresa e trabalha em outra, as 2 empresas são obrigadas a efetuarem uma declaração de imposto retido na fonte de todos os empregados durante o ano de 2011. Isso até fevereiro, todas as empresas são obrigadas a efetuarem essa declaração, se chama DIRF, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Lá, a Receita Federal, ela tem, então, isso daí no computador dela, os dados de quem trabalhou através do CPF, né? E a busca no computador da Receita Federal é rapidinha. Pelo CPF, quem trabalhou em uma empresa, quantas empresas ele trabalhou e assim por diante.
Então tem que declarar e independe do tipo de declaração. Se pela simplificada for melhor, ele pode declarar, não tem problema nenhum. Se pela declaração completa fica melhor para ele, ele não está sonegando, é um direito dele também. A Receita dá esse direito para o contribuinte declarar, tanto pela simplificada como pela completa. Inclusive, quando nós estamos fazendo a declaração, e quem faz observa isso, lá no programa, do lado esquerdo, já aparece, quando está fazendo a declaração, já aparece ali as duas formas de declaração de imposto de renda. Ele faz uma simulação, né? Uma simulação, já mostrando. O modelo simplificado e o modelo completo. Exatamente. Pela simplificada é mais vantagem, você tem mais para receber ou menos a pagar, ou ao contrário, pela completa, sua declaração. Já te dá uma orientação preliminar, né? Exatamente. Então, não existe impedimento para você fazer tanto pela completa como pela simplificada. Depende dos abatimentos que você teve aí durante o ano, aí dos pagamentos que você efetuou. Tá certo. Tendo recibo ou não, né, Hélio? Recibo, em relação aos pagamentos efetuados, né, a terceiros, que você comentou no início da conversa, em relação a dentista, médico, fonoaudiólogo, psicólogo, aqueles pagamentos passíveis de serem declarados já no imposto de renda. Eu queria que você comentasse, que entrasse nesse ponto, né? O contribuinte que optar pelo desconto simplificado, Hélio, ele deve preencher essa ficha de pagamentos efetuados e doações efetuadas, ou não? Ele pode declarar, sem problema nenhum. Eu acho que deve declarar, porque ele está mostrando ali que ele teve um desembolso com pagamentos extrafamiliar, né? Ou que faz parte das despesas familiares, mas se ele não declarar também não vai acontecer nada, porque ele optou pelo modelo simplificado e 20%. Ali o abatimento é só os 20%. Então, quem tem descontos com médicos, dentistas, despesas hospitalares, com fonoaudiólogos, com psicólogos, fisioterapeutas, não tem limite de abatimento. De valor. De valores. Se a pessoa teve gastos aí de 5 mil, vai colocar 5 mil e assim por diante. Hospitais também, Hélio? Hospitais também não tem. Clínicas, de um modo geral. Clínicas, cirurgias. O que não pode abater é despesas com remédio, por exemplo. Né? Então, compras de livros. O que a lei diz é que despesas médicas, hospitalares, fonoaudiólogos e assim por diante. Então, isso não tem limite. Dependentes, pode ser abatido por dependente durante o ano um valor de R$ 1.889,64. Isso dá um valor mensal de R$ 157,72 por dependente. Então, quem cria filho sabe que é um negócio meio contraditório a gente criar filho com R$ 157 por mês. Quais são as recomendações que você dá para o telespectador, os cuidados que tem que ter em relação, primeiro, dependentes, né? Quem pode ser, quem não pode, eu vou botar uma pessoa que já morreu, um parente que não faz declaração. A pessoa pensa, a hora que vê o volume a pagar, começa a pensar em arrumar alternativas. Né? Então, eu queria que vocês comentassem primeiro, para o telespectador, os riscos e os cuidados da questão dos abatimentos dos dependentes e depois os riscos e os cuidados em relação a recibos, né? Que dessa gama toda aí passível de ser considerado pela Receita. Para quem está na atividade, trabalhando, né, com a parte financeira, com o imposto de renda, acompanha as leis, as normas. O que a lei diz é o seguinte: são dependentes filhos, a esposa ou a pessoa com quem o contribuinte viva há mais de 5 anos ou que tenha filhos com a companheira. O companheiro também pode ser dependente, né? Então, se a mulher trabalha, o marido não trabalha, não tem renda, ele pode ser dependente também.
filho ou filha até 21 anos, se estiver cursando o nível universitário até 24 anos, tanto filho como filha. Se tem um menor pobre que crie ou eduque, desde que tenha documentos hábeis, judiciais, da tutoria ou de estar trabalhando com o dependente. Se não tiver um documento judicial, não adianta colocar, porque corre o risco de a Receita Federal estar chamando, né, e levando, mostrando então a documentação judicial que dá o direito daquele contribuinte estar trabalhando com o dependente. Se não tiver, ele vai ter que tirar da declaração dele, fazer uma retificação. Se deu imposto a pagar, ele vai pagar mais imposto. Se não tinha imposto, ele pode pagar. Então, é uma série de constrangimentos que é melhor evitar. A lei diz que tem que ser os filhos, a mulher, o menor pobre, pais, avós, né? Então, desde que você tenha uma criança, que você tenha um documento judicial de posse para criar esse dependente, você pode colocá-lo também até 21 anos ou até 24 anos, se estiver cursando um nível universitário. E é interessante, né, nessa parte, ô Carubino, às vezes o contribuinte pergunta, né? Eu tenho um filho, ele tem mais de 24 anos. Eu não posso colocar o que eu pago para ele para a escola? Para a faculdade, para a escola? Não, não pode. A lei diz que não pode. Já não é seu dependente mais não legal. Não é mais seu dependente. Então, se ele não é seu dependente legalmente perante a Receita Federal, você não pode colocar aquele abatimento tanto de escolas, como médicos, como dentistas, não pode colocar como dependente. Ou seja, dependente. você perdeu a despesa dele. Perdeu aquela despesa. Ele já, teoricamente, deveria ter o espaço dele, a declaração dele. A declaração dele, exatamente. Hélio, em relação aos recibos, orienta o telespectador os cuidados que se deve ter nesse momento, que acaba sendo, a coisa vai afunilando, e as pessoas vão buscando recibo, vendo que o imposto vai aumentando, a tributação vai aumentando, buscando alternativas não recomendáveis. Os cuidados que você orienta o telespectador? Que eu estou sempre orientando para que as pessoas, contribuintes, tenham a posse desses recibos. Não é só verbalmente, né? Eu vou colocar na minha declaração porque o dentista, eu gastei com o dentista. Não, você tem que ter a posse. O dentista prometeu fazer um recibo se eu precisar. Não é assim. Não é essa a realidade. Não é essa a recomendação, principalmente da Receita Federal. Então, já peça para o seu dentista, para o seu psicólogo, com carimbo, com o CPF do dentista, Isso é importante, do né, profissional, porque vai precisar também desse CPF para colocar na declaração. Não basta colocar só despesa com dentista ou psicólogo. Lá vai estar pedindo o CPF do dentista ou do psicólogo. O nome completo dele. O nome completo dele. Se for uma clínica, vai exigir o CNPJ. Se for um hospital, vai exigir o CNPJ. Então, tem que ter de posse dos documentos para poder montar a declaração. Tanto de posse dos documentos, se porventura a Receita achar por bem chamar o contribuinte, vai pegar os recibos que estão na sua posse, vai mostrar, está aqui, o carimbo está aqui do médico, do dentista, não vai ter problema nenhum, não vai ter dissabores para enfrentar, para conversar com alguém da Receita Federal ou do fisco. Gostaria que você apresentasse a tabela do imposto de renda, né, que o Almir vai colocar na tela para você aí, e eu queria que o Hélio comentasse essa tabela, primeiro falando da tabela do imposto retido e depois do imposto anual, Hélio. Aí você vai explicando, o Almir está colocando na tela para nós aí. Tá bom. O imposto de renda retido na fonte quer dizer o seguinte, lá na fonte pagadora já existe, quando ultrapassa o valor limite estipulado pela Receita Federal, já existe uma retenção de imposto de renda do empregado, se for o caso, e
é pago para a Receita Federal. Então, a empresa faz a retenção, recolhe para a Receita Federal e subtrai do salário do empregado. E tem uma tabela. Então, essa tabela é o seguinte: quem ganhou durante o ano de 2011 mensalmente até R$ 1.566,61, ele esteve isento, ele não teria retenção na fonte. Quem ganhou de R$ 1.566,62 até R$ 2.347,85, ele cai na faixa de 75%. 7,5%, né? 7,5%, desculpa. E tem uma parcela a deduzir de R$ 119,49. R$ 117,49. R$ 117,49. Como é que funciona essa parcela a deduzir, Hélio? Essa Só para o telespectador entender melhor. A parcela a deduzir é a isenção que se tem. Então, na primeira tabela, ele tem uma isenção. Total. Então, essa isenção é subtraída total, né? Então, vamos imaginar, eu ganho R$ 2.000 na segunda tabela aí, de 1.566 até 2.347. Eu calculo 7,5 de R$ 2.000. Subtrai 117,49. Perfeito. A diferença vai ser o imposto, que a empresa vai reter no olerite do funcionário. No olerite do funcionário e vai pagar para a Receita Federal. Então, essa tabela vai acima, quem ganha acima, para a gente resumir, quem ganha acima de 3.911,63 ou ganhou durante o ano de 2011, a última faixa é 27,5% e uma dedução de R$ 723,95. Então, quem ganhou mais de 3.911, ele sempre vai estar na faixa de 27,5% e a dedução vai ser só R$ 723,95. Hélio, é o rendimento mensal. Mensal. Isso é importante, não é anual, não, é mensal. A retenção na fonte é o pagamento que a empresa faz mensalmente para o empregado. Perfeito. Tá? Aí, nós temos a tabela do imposto de renda. Temos a tabela diferente dessa outra tabela. De cálculo do imposto de renda. Isso daqui o próprio programa faz, a gente não consegue assim visualizá-la na hora que estamos abrindo o programa de imposto de renda, mas internamente é isso que acontece. Quando eu citei o exemplo de R$ 40.000, menos 20% daria R$ 32.000, concorda? Perfeito. Então, 40 mil ele ganhou durante o ano, ele está fazendo pela simplificada, é 20% o abatimento dele, 40 menos 8%, que é os 20%. 8 mil, né? 8 mil, vai dar então uma renda de R$ 32.000 que ele ganhou durante o ano. Que vai virar base de cálculo. Que vai virar base de cálculo, exatamente. Esses R$ 32.000 vai cair na alíquota de 15%, vocês estão vendo aí na tabela. Na terceira coluna aí. Na terceira linha da tabela. Perfeito. Ele cai na alíquota de 15% e vai deduzir, então, R$ 3.522,01. Perfeito. Eu tinha feito uma simulação, mas não estou achando. Então, você tem aí, vamos imaginar, os 32 mil, aplica-se 15% dentro do exemplo que você deu, Isto. Chega no valor X, deduz 3.523,01. Se eu não me engano, vai dar 4.700 e uns quebradinhos. Ok. Menos a dedução de 3.523, essa diferença é o imposto a pagar. Então a pessoa fala, mas eu já paguei durante o ano e agora eu vou ter que pagar? Se você pagou, e agora você pode restituir esse imposto de renda, ou vai dar aí R$ 1.500, exemplo, né? Vai dar R$ 1.500 para pagar agora. Você teve uma retenção de R$ 1.000 durante o ano de 2011, mês a mês, somando, deu R$ 1.000. Você vai recolher agora para a Receita Federal mais R$ 500. Que é a diferença. É a diferença. Você já pagou R$ 1.000, né? Você já antecipou o pagamento. Antecipou R$ 1.000. Agora vai pagar a diferença de R$ 500. É o que acontece com os carnês leão, né? Normalmente o pessoal vai pagando. É uma antecipação. É uma antecipação. Até para não pesar muito no final do ano. Exatamente. Paga mensalmente, fecha no final do ano,
apura o imposto, Você paga apenas a Você diferença. está adiantando o pagamento do imposto de renda. Para o governo é ótimo, né? Ótimo, excelente. Então essa tabela é muito E interessante. para o contribuinte também, Também, não porque pesa ele não fica oneroso lá no começo do ano, que nós temos aí, todo mundo sabe, né? Os IPs da vida, o IPVA, IPTU e vai por aí afora. Então, o imposto de renda também pesa, né? Que a primeira parcela vence agora no final de abril, dia 30 de abril, já tem que pagar a primeira parcela. São até 8 cotas. Não pode ser valor inferior a R$50 por parcela ou por mês. A primeira parcela, já no dia 30 de abril, já tem que recolher, sem multa, lógico. E depois, ao final dos meses, essa primeira não tem correção. A segunda, lá no final de maio, já tem a correção de 1%. E a terceira em diante tem a correção de acordo com a Selic. Então tem que acompanhar aí o desenvolvimento da Selic. E a correção, então, é feita pela Selic. Hélio, um tema também interessante dentro do imposto de renda é a questão dos aluguéis. Né? Polêmico, né? Exato, polêmico. Vamos imaginar o seguinte exemplo, Hélio. Eu apenas obtenho rendas mensais de aluguéis, ok? Como eu devo proceder em relação à declaração de imposto de renda, Hélio? Então, quem tem aluguel para declarar, receita com aluguéis para declarar, existe um campo lá na declaração, mês a mês, janeiro, fevereiro até dezembro, os valores recebidos durante o ano, e a tributação é da mesma forma. Se você optar pelos 20% de declaração simplificada, ou se você declarar pela completa e vamos colocar aí as deduções para chegar as tabelas são as mesmas, para se chegar no imposto devido, então não foge da realidade. É uma renda, né? Como a gente diz, a declaração de imposto de renda, o fato gerador é renda. E o aluguel não deixa de ser uma renda. Só vejo assim, um comentário que eu gosto de fazer, que eu acho que o trabalhador contribuinte que paga o imposto, o aluguel, eu acho que ele deveria poder deduzir na declaração, porque é um desembolso que ele faz mensalmente com a família, com a sobrevivência dele, e infelizmente ainda não pode deduzir no imposto de renda. No passado parece que já houve um período que pôde, né? Faz muito tempo. O governo tirou isso. Faz aí uns 10 anos que o governo não permite pode, mais. Não permite. A lei não permite. Bom, Hélio, ficaríamos mais tempo discutindo esse assunto tão interessante e atual para você que está nos assistindo, conversar sobre imposto de renda pessoa física. Se tivermos outras oportunidades, até a entrega, Hélio, dia 30 de abril, a gente vai voltar aqui, falar talvez do imposto de renda pessoa jurídica também, né? Eu acho que foram dicas importantíssimas que você colocou para o nosso telespectador, comentando inclusive as tabelas de retenção mensal, a tabela de imposto de renda anual, que é extremamente importante para quem não é familiarizado com o imposto de renda, né, Hélio? Bom, Hélio, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no Mundo Acadêmico. Eu que agradeço e me coloco à disposição para quando vocês precisarem. Telefone, e-mail, Hélio, para o Almir colocar aí no rodapé. Meu telefone para contato é DDD 14 3234 9690. Escritório, né, Hélio? Escritório de Contabilidade, o Conta Andrade, é uma junção com nome familiar, né? Perfeito. E o meu e-mail é hdeandrade@uol.com.br. Perfeito, Hélio. Acho que foi extremamente importante a sua presença mais uma vez aqui no Mundo Acadêmico, detalhando, esmiuçando a declaração de imposto de renda 2011 e 2012. Obrigado, Hélio. Prazer foi meu. Estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico recebeu hoje a visita do professor Hélio de Andrade, falando sobre a declaração de imposto de renda pessoa física 2011-2012. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até a próxima oportunidade.